Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos conhecer a história de vida da maravilhosa atriz brasileira Vera Fischer. Mas antes, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí no canal para não perder os próximos vídeos. Filha de Hildegard Berndt, uma brasileira neta de alemães, e Emil Fischer, alemão nato natural de Karlsruhe. Vera Fischer nasceu na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, em 27 de novembro de 1951. A história de vida de Vera Fischer é uma verdadeira saga, repleta de altos e baixos, conquistas e desafios. Descendente de uma família de classe média, seu pai, segundo a autobiografia de Vera, tinha convicções nazistas, o que tornou a relação entre eles um pouco conturbada. Vera descreve seu pai como agressivo e o relata obrigando-a a ler o livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler. Vera cresceu falando alemão até os 5 anos, quando aprendeu português na escola. Sua família era luterana, mas ela estudava em uma escola católica e frequentava missas nas sextas-feiras. Aos 17 anos, ela venceu o concurso de beleza Miss Blumenau, o que a levou a participar do concurso Miss Brasil 1969. Ela foi coroada como a vencedora do concurso nacional, mas ainda não tinha idade suficiente para participar do Miss Universo daquele ano. No entanto, ela decidiu falsificar seus documentos para poder participar, o que foi uma experiência divertida, segundo a própria atriz. Em 1972 fez sua estreia nas telonas, no filme Sinal Vermelho, As Fêmeas, interpretando Ângela. Em seguida participou de mais 4 filmes nos anos seguintes, incluindo A Superfêmea e As Delícias da Vida. Em 1976, Vera teve seu primeiro grande papel no cinema, interpretando Tânia Velasco no filme Intimidade, o que lhe garantiu o prêmio de melhor atriz no troféu APCA. 5 anos depois, interpretou Judite em Perdoa-me por Me Traíres. Em 1981, participou de 2 filmes, Bonitinha, mas Ordinária, ou Otto Lara Rezende e Eu Te Amo. Em 1982, Vera protagonizou o filme Amor Estranho Amor, interpretando a prostituta Ana, papel que lhe rendeu prêmios de melhor atriz no Prêmio Air France e Festival de Brasília. No mesmo período também foi a personagem principal de Dora Doralina. Nos anos seguintes atuou em outros filmes, incluindo Amor Voraz, Quilombo e Doida Demais. Na década de 1990, Vera Fischer continuou sua carreira no cinema, interpretando personagens em O Quinto Macaco, Forever e Fala Baixo, Senão Eu Grito, entre outros. Em 1997, viveu Neuza Sueli em Navalha na Carne. Em 2002, atuou como Rainha Dara em Xuxa e Os Duendes 2, No Caminho das Fadas, retornando às telonas em 2019, como Gilda em Quase Alguém. Na TV, Vera Fischer teve sua primeira atuação em 1977 na novela Espelho Mágico, produzida pela Rede Globo, interpretando as personagens de Ana e Débora. Nos 2 anos seguintes, ela deu vida a Sula Montenegro, em Sinal de Alerta, e Helena Porto, em Os Gigantes. Em 1980, Vera Fischer assumiu o papel de Vivian Ribas, em Coração Alado. No ano seguinte, ela apareceu brevemente na série Obrigado, Doutor. Mas seu desempenho como Luísa em Brilhante no mesmo ano, lhe rendeu sua primeira indicação como melhor atriz no Troféu Imprensa. Em 1987, ela interpretou Jocasta em Mandala, o que lhe garantiu sua segunda indicação como melhor atriz no Troféu Imprensa. Na década de 90, Vera Fischer teve papéis de destaque em várias produções, como Eduarda na minissérie Riacho Doce, Ana de Assis, em Desejo, e Cidinha na novela Perigosas Peruas. Ela também interpretou personagens memoráveis em Agosto, Pátria Minha e O Rei do Gado. Na virada do milênio, Vera Fischer participou de episódios de programas como Você Decide e O Belo e as Feras, além de interpretar Laura em Pecado Capital. No início dos anos 2000, Vera Fischer começou interpretando Helena na novela Laços de Família, o que lhe rendeu uma indicação ao Troféu Imprensa de 2001 como melhor atriz, e o prêmio Melhores do ano de 2000, na categoria Melhor Atriz de Novela. Em seguida, ela assumiu o papel de Ivete em O Clone, que lhe rendeu outra indicação ao Troféu Imprensa em 2002. Em 2003, Vera interpretou Antônia, em Agora é que São Elas, seguida por Vera Robson, em Senhora do Destino, e Úrsula em América, nos anos seguintes. Em 2007, ela participou da minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes como Lola.
No ano seguinte, ela interpretou a fotógrafa Dolores na novela Duas Caras, e teve uma participação especial como Vera no episódio O Desejo Escondido, O Cara Deprimido e O Livro Roubado da série Casos e Acasos. Em 2009, Vera interpretou Kiara em Caminho das Índias e mais tarde, fez uma participação como Celeste na série Afinal, O que Querem as Mulheres. Em 2011, ela assumiu o papel de Catarina Diniz na novela Insensato Coração. No ano seguinte, Vera interpretou Irina em Salve Jorge. Em 2018, ela retornou à televisão como Ana Tanqueira em Malhação, Vidas Brasileiras. Aide, em Assédio, série da Globoplay. E em Espelho da Vida como Maria do Carmo e Gertrudes. Vera Fischer também teve uma bela carreira no teatro, participando de produções importantes como Negócios de Estado em 1984, Macbeth em 1992, Gata em Teto de Zinco Quente em 1998, A Primeira Noite de um Homem em 2004, e Porcelana Fina em 2006. Em 2015, ela voltou a atuar nos palcos com a peça Relações Aparentes, escrita pelo renomado autor britânico Alan Ayckbourn. Hoje, aos 71 anos, Vera é lembrada como um ícone de beleza e talento, que cativou o público em novelas, filmes e peças. No entanto, a atriz que chegou a ser Miss Brasil em 1969, e foi capa da Playboy por 2 vezes, contou em uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em 2021, que a fama nem sempre foi gentil com ela e que, apesar de ser considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, enfrentou críticas ao seu corpo. Houve um tempo em que as pessoas foram muito cruéis comigo. Eu não podia engordar e acabei ganhando peso enquanto viajava para fazer teatro. Estava infeliz e frequentando os melhores hotéis e restaurantes, onde comia e bebia do melhor. Eu não percebi que estava engordando porque meu trabalho era minha prioridade. Quando vi as fotos tiradas de mim, ficava pensando, como podem ser tão malvados, desabafou. Ao ser perguntada pela apresentadora Carolina Ferraz se a beleza foi um obstáculo para sua carreira, Vera afirmou que nunca foi um problema. Quando olho minhas fotos, percebo que meu rosto parece o de uma boneca. Acho que ao longo do tempo você se molda e se transforma. A beleza está em se admirar em diferentes fases da vida, desde os 20 passando pelos 40, 60 anos e agora, aos 70, apreciar cada ruga, cada pedacinho do rosto, declarou. Vera Fischer enfrentou diversos desafios em sua trajetória, como seu tumultuado casamento com o ator Felipe Camargo, que durou de 1987 a 1995. Os dois atuaram juntos na novela Mandala em 1987, mas viviam em constantes brigas com denúncias de violência e infidelidades. A atriz também enfrentou problemas com o consumo de drogas e álcool, perdendo a guarda do filho Gabriel, nascido em 1993, fruto do casamento com Felipe, e se internando em uma clínica de reabilitação em meados da década de 90. Apesar disso tudo, Vera Fischer retomou sua carreira nos anos seguintes, entregando uma de suas melhores atuações, como a Helena de Laços de Família em 2000, uma mãe disposta a fazer de tudo para ajudar a filha Camila, Carolina Dickmann. Hoje, mesmo afastada das telas, ela continua encantando o público nos palcos e nas redes sociais, mostrando que suas vitórias nunca deixaram de existir. Beijos. Vera Fischer teve outras relações amorosas ao longo de sua vida. Além de seu casamento com Felipe Camargo, ela foi casada com o ator Perry Salles por 15 anos, de 1972 a 1987, e juntos tiveram uma filha chamada Rafaela Fischer, nascida em 1979. Entre 1997 e 1999, a atriz teve um relacionamento com o ator Floriano Peixoto. Em novembro de 2001, Vera conheceu o ator Murilo Rosa durante as gravações de um clipe da cantora Ivete Sangalo no Rio de Janeiro. No entanto, o casal só começou a namorar em dezembro daquele ano, durante a festa de aniversário da atriz. A relação foi assumida publicamente durante a véspera de Ano Novo na praia de Copacabana, mas durou apenas 8 meses, terminando em setembro de 2002. Em 2004, Vera Fischer teve um relacionamento com o humorista Paulinho Serra.
Chegamos ao final desse vídeo que mostra a trajetória e um pouco da vida pessoal da incrível atriz Vera Fischer. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, de mergulhar no mundo dessa artista talentosa e carismática. Foi realmente inspirador poder compartilhar com vocês um pouco da história de vida da Vera, desde seus primeiros passos na carreira, até os dias de hoje, e ver como ela se tornou um ícone da cultura brasileira. Se vocês curtiram o conteúdo e querem acompanhar mais histórias como essa, não esqueçam de se inscrever no nosso canal Play Nostalgic e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixem também seus comentários aqui embaixo sobre o que acharam do vídeo e se já conheciam a história da Vera Fischer. Adoro ler os comentários de vocês e trocar ideias. Então é isso, galera. Agradeço por terem assistido até o final e espero ver vocês no próximo vídeo. Fui! Um grande abraço e fiquem com Deus!